Qual carro da garagem de Clint Eastwood pode atingir alta velocidade em poucos segundos? Por que a Ferrari Berlinetta? O Boxer recebeu esse nome? Qual carro? Apenas em um? Qual filme conquistou Clint Eastwood e milhões de outros entusiastas de automóveis? As respostas para todas essas perguntas você encontrará no meu vídeo. Hoje vou contar a vocês sobre os carros que em algum momento conquistaram o coração de Clint Eastwood. Imagine, lá fora, início dos anos 90 e você é um americano bem-sucedido. E você comprou um carro esportivo como um Chevrolet Corvette ou uma Ferrari italiana de motor central? E lá está você, rápido, ágil e elegante, parado no semáforo e ao seu lado está uma picape comum. O motorista da picape desafia você para um duelo para ver quem é mais rápido. Mas você já sabe quem é o mais rápido aqui e você aceita. A corrida está prestes a começar, os motores já rugiram, o semáforo dá o sinal de partida e, de repente, seu oponente não arranca, mas simplesmente desaparece do lugar, deixando apenas poeira para trás. O que você pensa agora sobre caminhonetes? Ninguém sabe ao certo quantos proprietários de carros velozes tiveram que procurar ajuda psicológica após corridas tão humilhantes, mas certamente não foram poucos. Afinal, essa picape não era uma fantasia de um tuner solitário e louco, mas sim um produto de fábrica em série. É importante entender que isso aconteceu em uma época em que nem mesmo os crossovers comuns existiam. Os carros esportivos eram uma categoria à parte, os automóveis de passeio eram outra, e os utilitários esportivos eram o antônimo do próprio conceito de velocidade. E tudo isso é o GMC Typhoon. Este veículo pode ser considerado o avô de todos os super crossovers modernos. Para aquela época, suas características eram simplesmente incríveis. 280 cavalos de potência, 475 Nm de torque, que através de uma transmissão automática de 4 marchas do Corvette eram direcionados para ambos os eixos motrizes. Foi graças à tração integral que o Typhoon obteve uma dinâmica tão sensacional. No documento estava escrito algo inacreditável. Em 4,7 segundos, o carro acelerava até 60 milhas por hora. Além disso, o Typhoon podia percorrer um quarto de milha em 13,7 segundos. As medições reais da revista Car and Driver eram um pouco diferentes, 5,3 segundos e 14,1 segundos, respectivamente. Mas isso ainda era mais rápido do que o Ferrari 348 TS, que na época era comparado com o Typhoon, sem esquecer a enorme diferença. No preço, o carro esportivo italiano custava $122 mil, enquanto a picape americana apenas $29 mil. E ainda assim, o Typhoon acelerava muito mais rápido. Ferrari. Lind mencionou em uma entrevista que ainda dirige o Typhoon. E isso não é surpreendente. Mesmo nos dias de hoje, o carro parece ótimo e pode impressionar muitos, talvez não pela velocidade, mas pelo arranque fenomenal. Atualmente, o preço do Typhoon ultrapassa $170 mil. Apesar de que, na sua época, este carro não alcançou grande popularidade e foi descontinuado. Um ano após o lançamento do primeiro modelo, ele relutou em produzir um carro com motor central, acreditando que seria muito difícil de dirigir para motoristas inexperientes, apenas se convencendo da segurança e eficácia dessa configuração com base nos esportivos de 6 cilindros Dino. Ele concordou com o desenvolvimento de um carro de 12 cilindros com uma construção semelhante. Assim surgiu o Ferrari 360 GT4. Berlinetta Boxer. O funcionamento do motor deste carro lembrava uma luta entre dois boxeadores. Daí veio o nome. A potência do Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer era de 380 cavalos de potência, e o torque atingia 480 Nm. Além disso, o motor plano proporcionava ao carro um centro de gravidade baixo e permitia colocar a caixa de câmbio manual de 5 marchas abaixo dele. Em um bloco com o eixo traseiro motriz, as caixas pretas dos filtros de ar sobressaíam acima da tampa do compartimento do motor. O Ferrari Berlinetta Boxer estabeleceu a base do estilo característico da marca para as 2 décadas seguintes. Semelhante a cordas de violino, a grade de alumínio do radiador estava embutida no para-choque dianteiro e escondia atrás de si luzes retangulares. Farol alto. Os faróis duplos redondos retráteis estavam localizados acima dos indicadores âmbar, no mesmo nível da grade de ventilação prateada. E na parte traseira havia 3 lanternas redondas dispostas em uma única linha, de cada lado. A Ferrari Berlinetta Boxer foi lançada à venda apenas em 1973. Foi reconhecido como o carro mais rápido do mundo naquele período, 2 anos após sua estreia. Esse tempo foi gasto em testes e aprimoramento do design, mas os defeitos iniciais não puderam ser corrigidos. No final, entre 1973 e 1976 foram produzidas apenas 378 unidades da Ferrari Berlinetta Boxer, incluindo 88. Com volante à direita, acredita-se que a Ferrari Berlinetta Boxer foi comprada para Clint Eastwood como presente dos produtores italianos Dino De Laurentiis após as filmagens do filme As Bruxas. Surpreendentemente, Eastwood rapidamente se tornou um mecânico de automóveis depois de decidir que não gostava do teto. O ator o removeu em 1978 e manteve o carro em estado novo até vendê-lo por volta dos anos 80.
Atualmente, o preço da Ferrari é de 360 mil rublos. A GT4. Berlinetta Boxer atinge 400 mil dólares. O Torino de 1972 perdeu definitivamente a conexão com o passado das corridas, mas em troca ganhou conforto, dirigibilidade, segurança e silêncio. Essas características eram típicas de carros de classe superior. Ele permaneceu como o único modelo de tamanho médio da Ford e estava disponível em 3 séries: Básico, Gran Torino e Gran Torino Sport. O Gran Torino Sport era o mais impressionante, como mostrado no filme de Clint Eastwood, Gran Torino, de 2008. As vendas do Torino em 1972 totalizaram 496.645 unidades, superando pela primeira vez os números equivalentes da Chevrolet. E graças ao filme, o Gran Torino Sport recuperou sua popularidade anterior. Após as filmagens, Clint Eastwood comprou um Gran Torino Sport para si. O Ford Torino manteve a forma da carroceria, mas ficou maior em tamanho e mais pesado, visualmente o Gran Torino Sport. Era difícil confundi-lo com outro carro daquela época. Havia uma clara distinção entre o Torino básico e o Gran Torino. O primeiro tinha uma grade do radiador retangular que se estendia por toda a largura da carroceria. O segundo era radicalmente diferente de todos os Ford lançados anteriormente. O capô enorme e a pequena parte traseira eram marcantes. O carro lembra uma clássica garrafa de Coca-Cola de perfil. Uma característica marcante foi o cromado dos faróis dianteiros e traseiros. Os últimos foram unidos em uma única linha, o que, combinado com o teto inclinado, parecia bastante elegante. Pela primeira vez, foi utilizada uma grade do radiador oval com 2 dentes decorativos na parte inferior. De acordo com a ideia dos criadores, isso se assemelha à mandíbula de uma orca. Um desafio peculiar, um eco dos rebeldes, anos 60. A suspensão traseira foi elevada pela mesma razão. Havia um total de 9 modificações. As principais modificações eram o teto, que não tinha suporte no interior, e o sedã de 4 portas. O comprimento do carro era de 16 pés e o do interior era de 10 pés. Isso era característico de um carro americano comum. O painel de instrumentos estava equipado com tudo o necessário, desde o velocímetro até o relógio e o medidor de temperatura. A potência máxima do motor do carro é de 280 cavalos de potência. O torque excede 400 Nm. Acelera até 60 milhas por hora em 7,3 segundos. O preço do Gran Torino Sport é de 100 mil dólares. Entre os índios sul-americanos, durante o período da conquista, era difundida a lenda da cidade dourada de El Dorado, que em espanhol significa dourado, e dizia-se que esta cidade estava localizada em algum lugar nos Andes Nevados. Segundo a lenda, havia uma cerimônia solene na qual o chefe era coberto da cabeça aos pés com pó de ouro. E depois disso, ele era mergulhado em um lago onde eram guardadas riquezas incalculáveis. Tudo isso inspirava os espanhóis a realizarem inúmeras expedições. Mas ninguém conseguiu encontrar a cidade misteriosa ou os tesouros das lendas. Desde então, a palavra Eldorado tornou-se um símbolo de vida rica e luxuosa. É por isso que, em 1953, a empresa Cadillac escolheu esse nome para seu modelo mais caro, o Cadillac Eldorado. O Eldorado realmente era dourado e custava 7.750 dólares, quase o dobro do preço de um conversível comum. A série 62 e 5 vezes mais caro que o cupê básico da Chevrolet, criado pelo grande Harley Earl, o Cadillac Eldorado dos anos 50, entrou para a história como um dos primeiros Dream Cars disponíveis para venda ao público. Hoje, assim como nos tempos antigos, este carro é valorizado muito mais do que seus sucessores. Isso porque, no primeiro ano, foram produzidos apenas 532 exemplares. O carro estava equipado com suspensão dianteira independente com molas e eixo traseiro motriz com molas de lâminas e amortecedores. Os freios a tambor estavam presentes em todas as rodas. Além disso, havia uma transmissão automática de 4 velocidades Hydramatic. Também na lista de equipamentos padrão estavam os vidros elétricos e a direção assistida. Uma inovação para a Cadillac. Além disso, havia um teto macio com acionamento hidráulico que se dobrava sob um painel metálico. Isso adicionava mais de 220 libras de peso extra, o que afetava significativamente a dinâmica e o consumo de combustível. O Cadillac Eldorado Convertible impressionava com seu design luxuoso e era anunciado como o carro mais emocionante de todos os já criados. Assim como na série EU62, o design exterior usava bastante cromo. Destacavam-se os para-choques imponentes com longas balas presas no topo. Dagmar. As características distintivas do Eldorado eram as linhas superiores das portas cortadas, o para-brisa panorâmico e as rodas raiadas com aros de pneus brancos. A potência máxima do motor do carro chegava a 300 cavalos. O torque máximo era de 447 Nm. O preço do Cadillac Eldorado ultrapassa 150 mil dólares e Clint Eastwood é o feliz proprietário deste carro, sendo o primeiro a perceber no Mini. O enorme potencial esportivo foi percebido por John Cooper, proprietário da empresa Cooper Car e criador dos carros de Fórmula 1. Ele testou as qualidades de condução do carro compacto e propôs ao seu amigo Alec Issigonis transformá-lo em um carro de corrida.
Inicialmente, Issigones estava cético e não concordava, mas Cooper o convenceu do potencial do projeto, e já em 1960 foi apresentado o resultado de sua colaboração. Mini Cooper, o carro se destacava principalmente pela boa dirigibilidade, manobrabilidade e estabilidade em qualquer estrada. Essas características foram aprimoradas pelos freios a disco dianteiros e pela caixa de câmbio com relação de transmissão alterada. Os projetistas do Mini Cooper o criaram para participar de rallies, e para atender aos requisitos e padrões, era necessário produzir pelo menos 1.000 unidades. Apesar do preço a partir de 560 libras, a demanda por este modelo superou todas as expectativas. Em 10 anos, a empresa vendeu cerca de 135 mil Mini Coopers de todas as modificações. A produção em série foi interrompida em 1971 com o surgimento da versão atualizada Mini 1275. No entanto, na Espanha e na Itália, o clássico Cooper continuou a ser fabricado pelas empresas Outre e Nascente. Graças à sua excelente dirigibilidade e tamanho compacto, o Mini Cooper fazia curvas perfeitamente, o que o tornava invencível em corridas de rally e de circuito. Para as competições, o carro foi equipado com um segundo tanque de combustível e um servo-freio a vácuo. Também com faróis adicionais, junto com um farol de busca no teto e uma estrutura de segurança no interior. As primeiras vitórias em rally no Mini foram conquistadas por mulheres. Patrícia Azan no Rally de Genebra em 1960 e depois Pat Moss e Ann Wisdom no Rally Feminino de Monte Carlo, 1962. As conquistas mais famosas do Mini Cooper. Primeiros lugares no Rally de Monte Carlo em 1964, 1965 e 1967. Essas vitórias foram conquistadas por Paddy Hopkirk, Timo Mäkinen e Rauno Aaltonen, respectivamente. Ao mesmo tempo, a potência máxima do motor do carro era de 75 cavalos de potência e o torque máximo era de 107 Nm. A velocidade do Morris Minor Cooper S era de 99 milhas por hora. Depois de ouvir tudo isso sobre este pequeno corredor, acho que você não acha nada surpreendente que Clint Eastwood tivesse vários desses carros. O preço de um Morris Motor Cooper S é de $30 mil, porque na sua época foram produzidos mais de 5 milhões desses carros. No início dos anos 30, entre os fabricantes americanos de carros de luxo, surgiu a moda dos motores multicilíndricos. Em resposta aos modelos Cadillac V16 e FI12 em 1932, a empresa Lincoln lançou uma série separada. Os carros dessa série estavam equipados com um motor de válvulas laterais L-Head V de 7,3 litros, 12 com potência de 150 cavalos. O carro com o antigo motor VA8, cuja potência foi aumentada para 125 cavalos. Agora era chamado de Lincoln KA e tinha uma curta distância entre eixos de 136 polegadas. Ambas as séries neste ano receberam uma grade do radiador mais arredondada e rodas raiadas de 18 polegadas. Além disso, um reforço de freio Bendix Duo Servo, aberturas de ventilação nas laterais do capô em vez de grades e luzes de posição nos paralamas dianteiros. Carrocerias de design exclusivo de 7 tipos foram fabricadas pela empresa Marui para ambos os modelos. Com mais frequência, o Lincoln K tinha paralamas pretos e um emblema vermelho na grade do radiador, enquanto o Lincoln KB era pintado em 2 tons de uma mesma cor e tinha um emblema azul. O sedã universal Lincoln K custava $3.200, enquanto o preço do Lincoln KB variava de $4.300 a $7.200, dependendo da carroceria. As carrocerias da empresa ofereciam 24 estilos diferentes, com cada ateliê geralmente se especializando em seu tipo de carroceria. Brun produzia conversíveis, limusines, coupés e conversíveis de 4 portas, Willoughby, limusines, Dietrich, coupés, Judkins, sedãs e coupés, Murphy, phaetons e roadsters. As vendas da Lincoln em 1932 totalizaram 3.406 carros, dos quais 1.765 eram da série KA e 1.641 da série KB. Quase 19% da produção anual, ou seja, 400 carros, foram adquiridos pela União Soviética para atender funcionários e turistas estrangeiros. O torque máximo deste carro é de 396 Nm. O preço da Lincoln K-Series ultrapassa $100 mil. E um carro tão raro pertence ao entusiasta de velocidade Clint Eastwood. Após o lançamento bem-sucedido do Roadster Dagmar XK120 em 1948, a maioria dos fabricantes britânicos quis repetir esse sucesso. Muitas empresas começaram com seus próprios carros dessa classe. Isso era necessário para entrar no mercado americano, onde os carros esportivos da Europa eram populares. A empresa Austin ofereceu o conversível E90 Atlantic, mas ele se mostrou muito caro e com pouca potência, por isso teve vendas fracas. Ao mesmo tempo, Donald Healey procurava uma substituição para o motor Riley obsoleto, que era instalado em seus carros esportivos desde 1946.
Healey decidiu construir um protótipo, de um novo modelo no chassi do Austin A90, para depois apresentá-lo à direção da Austin. Em 1952, ele apresentou um roadster chamado Healey E100 no Salão do Automóvel de Londres, onde 100 significava uma velocidade máxima de 100 milhas por hora. Este carro instantaneamente se tornou uma sensação e causou uma impressão incrível. Ao invés de fornecer chassis prontos, o presidente da recém-formada British Motor Corporation, Lord, ofereceu a Healey a oportunidade de iniciar a produção de carros na fábrica da Austin, em Longbridge. Como resultado deste acordo, surgiu a famosa marca Austin Healey. A base do carro era uma estrutura de aço em forma de escada com elementos longitudinais de seção retangular fechada. A suspensão dianteira era independente com molas helicoidais e braços transversais, enquanto a traseira era rígida. Eixo em molas semi-elípticas. O carro vinha equipado com rodas raiadas e freios a tambor hidráulicos Girling. Na frente e atrás, no geral, o chassi do carro foi herdado da Austin. O motor Austin de 4 cilindros em linha, com 90 cavalos de potência, desenvolvia 90 cavalos de força. Isso era suficiente para acelerar o Roadster de quase 2.000 libras até 105 milhas por hora. A transmissão no Austin Healey 100 foi ligeiramente modificada. A caixa de câmbio manual de 4 marchas foi transformada em uma de 3 marchas, mas o overdrive nas segunda e terceira marchas a tornava efetivamente uma de 5 marchas, e a carroceria conversível de 2 lugares era fabricada pela empresa John. Ela tinha uma baixa altura do solo e paralamas traseiros salientes, além de um para-brisa dobrável e uma grade do radiador em forma de losango com barras verticais. O teto de lona era levantado manualmente. Para isso, eram necessárias 2 pessoas. E isso levava pelo menos 10 minutos. Sob encomenda, o carro podia ser equipado com um teto rígido removível. O Austin Hill vendeu muito bem. No total, de 1953 a 1956, foram produzidas mais de 14.500 unidades da série 100. Os últimos modelos de carros esportivos, Austin, adquiriram status de culto nos anos 50, quando Clint Eastwood e Steve McQueen compraram. Um modelo cada um. O preço de um carro desses agora é superior a $150 mil. Hoje eu falei apenas sobre alguns carros da coleção de Clint Eastwood. Em sua garagem há muitos outros carros rápidos e raros, e cada um deles não é apenas um meio de transporte, mas uma era inteira, refletindo o espírito do tempo e as conquistas da engenharia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar comentários. Nos vemos no próximo episódio.